14, a Bíblia Sagrada diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus, não há Deus. Preste atenção. Quem é que fala isso? O insensato, o tolo, o sem juízo, aquele que, o destrambelhado, né? O nordestino chamaria de destrambelhado, o abestado. Diz no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? É uma pergunta. E a resposta é: tomar-se-ão de grande pavor, de medo, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Glória a Deus. O Senhor é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo de número 14. Que lições nós podemos extrair desse lindo salmo, salmo de número 14? Então nós já temos salmos de 1 até 13 no nosso canal youtube.com/prgiovanni. Nosso Instagram é Instagram @prgio, PRGIO. Você pode nos seguir ali também, tá bom? Então eu intitulei esse salmo de número 14 com o seguinte título, é o título que veio à minha mente, ao meu coração: a insensatez humana de um lado e a redenção divina de outro lado. Então nós vamos trabalhar nesses dois contrapontos aqui. De um lado, a insensatez humana, a tolice, né? A burrice, o achar que não precisa de Deus, e aí vem as suas mazelas com tudo isso. E do outro lado, por outro lado, o que Deus faz a favor do pecador que se arrepende? A redenção divina, a redenção através do Messias, a redenção através de Jesus. E qual é a posição que o justo tem no coração de Deus e que o insensato tem ao coração de Deus? Quais são esses dois estilos de vida? Insensatez de um lado e corrupção, e justiça e redenção do outro lado. São os dois contrapontos, né? Os dois contrastes que existem aqui no Salmo de número 14. Então a primeira lição que nós queremos extrair do Salmo de número 14 é: a insensatez corrompe o coração humano. Primeira lição que nós aprendemos nessa manhã é que a insensatez corrompe o coração humano. O que é essa insensatez? É a tolice. É o homem confiar na sua mente, na sua racionalidade, na sua capacidade, achar que não há motivo de servir a Deus. Eu não preciso de Deus, eu estou bem assim mesmo, eu não preciso de espiritualidade, eu não preciso buscar o Senhor. Isso é insensatez. E o salmista deixa bem claro do versículo 1 ao versículo 4 que a insensatez corrompe o coração humano. Infelizmente, na nossa geração perversa, né, a nossa geração terrível, maldosa que estamos vivendo, a maioria dos homens e mulheres às vezes até falam, mencionam de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. São insensatos. A Bíblia chamaria em outros lugares de tolos. São pessoas que se acham sábias, mas na verdade estão agindo de forma equivocada, insensata. São tolos do ponto de vista espiritual, porque a insensatez corrompe o coração humano. Esse sentimento de que não há Deus, né? Esse sentimento que não preciso de Deus, não há Deus, não é necessário servir a Deus, acaba gerando uma série de ismos, ou seja, filosofias equivocadas, erradas, que existem hoje e são proeminentes na nossa sociedade,
contrária a Deus. Por exemplo, o ateísmo. O ateísmo prega que não existe Deus. É esse sentimento que diz aqui o salmista quando ele menciona o insensato, que está corrompido no seu coração. O ateu não acredita em Deus. Ele acha que não existe Deus e vive como se Deus não existisse. Então, se não existe Deus, não existe uma lei moral, eu posso fazer o que eu quero, a lei que eu abrigar no meu coração é a lei que vai reger a minha vida. E aí, esse tipo de pessoa, geralmente, na sua grande maioria, né, se corrompe de tal maneira, vive uma vida desgovernada, desenfreada, imoral, corrompida em todos os aspectos da sua vida, porque, infelizmente, o ateísmo, ele tira um legislador universal, tira o posicionamento de um Deus criador, da qual nós vamos ter que prestar conta, da qual recompensa bons e maus, justos e injustos, e aí a pessoa acha que pode viver como se Deus não existisse. E existem muitos ateus dentro das religiões, dentro do aspecto religioso. Às vezes até vão na igreja, vão na missa, vão nos aspectos religiosos, né, nos eventos sociais religiosos, mas vivem como se não houvesse Deus. São ateus praticantes. Às vezes não são ateus professos, de boca para fora, mas continuam vivendo como se não houvesse Deus. O sentimento dos seus corações é não a Deus. Para que Deus? Eu não preciso de Deus. É assim que pensa o ateísmo. Tem uma outra vertente chamada agnosticismo. Agnosticismo. O que é o agnosticismo? É uma outra filosofia de vida, uma outra perspectiva equivocada nos dias de hoje, insensato, que corrompe o coração, que acredita que Deus pode até existir, mas é um ser distante que eu não posso compreendê-lo, muito menos conhecê-lo. Então, deixa Deus para lá. Então, é assim que pensa o agnóstico. O agnóstico, ele acredita que pode até ser que exista um Deus, mas ele vive como se Deus não existisse, não se importa em conhecer a Deus, não busca a Deus e crê que Deus não se faz conhecer ao ser humano, não se revela ao ser humano, não pode ter uma relação íntima e pessoal com o ser humano. O agnóstico não acredita no conhecimento de Deus e na busca de Deus. Então, deixa Deus para lá e vive como se Deus não existisse. Existe uma outra corrente chamada ceticismo. O ceticismo, ele acredita apenas naquilo que os olhos veem, naquilo que o olhar é capaz de enxergar, do que a mão é capaz de tocar. Apenas nas coisas materiais, nas coisas visíveis, naquilo que o meu olho vê e minha mão pega. E por isso, tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que a minha mente não consegue racionalizar, ou meus olhos enxergar, ou a minha mão, os 5 sentidos, tocarem ou experimentarem, ele deixa de lado, ele não acredita. E como nós servimos o Deus da Bíblia, um Deus invisível, automaticamente o ceticismo, o ceticista, o cético, vive como se não houvesse Deus também, tá bom? E tem o materialismo. O materialismo é aquele que só acredita nas coisas materiais. É muito parecido, né, com o ceticismo, mas é alguém que exalta as coisas materiais, as coisas perceptíveis, os bens, o patrimônio, o dinheiro vale mais do que as pessoas, as coisas são mais importantes do que as pessoas, o mundo sobrenatural, invisível, espiritual, metafísico não me interessa, não me importo, o importante é o dinheiro, são os bens, o patrimônio, aquilo que eu vejo, as coisas materiais, as coisas que a minha mão pode tocar, as coisas que meus olhos podem ver. E é isso que ele exalta, é esse estilo de vida que ele exalta. Então, ateísmo, agnosticismo, ateísmo, não a Deus. Agnosticismo, Deus pode até existir, mas eu não estou afim de conhecê-lo e acho que ele não é possível conhecer a Deus. Ceticismo, apenas o que os meus sentidos podem perceber é que é real. É assim que pensa o cético. E por último, o materialismo, somente as coisas materiais me importam, o espiritual é deixado de lado, as coisas invisíveis não existem, o sobrenatural não existe para aquele que é materialista, tá bom? Tudo isso nós vemos o que, amados? A corrupção, a insensatez que corrompe o coração humano.
E nós precisamos entender que a corrupção do coração humano gera abominação, coisas abomináveis aos olhos de Deus, coisas imorais, maldades humanas, injustiças, né? A maioria dos tiranos que houveram na face da terra, a maioria dos homens maus que existiram, que provocaram as piores atrocidades na humanidade, eram ateus, ou às vezes até se emparelharam, usaram e abusaram da religião para se elevar no seu posicionamento, na sua proeminência, e através da sua tirania, utilizando às vezes da religião, de fatores religiosos, quando chegaram no seu posto de poder, deixaram de lado as questões espirituais, as questões religiosas e começaram a praticar, por causa da corrupção humana, toda sorte de abominação, toda sorte de maldades e toda sorte de injustiças sociais, pessoais, coletivas e individuais que você pode imaginar, tá? Um exemplo é Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung, o líder da Revolução Chinesa, que trouxe ali o comunismo para a China, mataram milhões de pessoas que eram contrários ao regime comunista, e ali, né, houve toda aquela perseguição religiosa, morte terrível, né? A Rússia matou milhões de judeus, milhões de cristãos, tudo isso porque viviam como se Deus não existisse. Corrupção gera abominação, e a abominação gera maldades e injustiças sociais. Basta você abrir um livro de história humana, né? Livros de história, você vai ver várias vezes isso que nós estamos falando, tá bom? Uma coisa que a Bíblia diz, querido, é que todo ser humano é pecador. A Bíblia diz: não há um justo sequer. E se todo humano é pecador, nós precisamos de um Salvador. Quem é o Salvador? Jesus de Nazaré. A Bíblia também ensina nesse salmo que a corrupção gera apostasia. Ou seja, por causa da insensatez que corrompe o coração humano, essa corrupção humana acaba gerando a apostasia, que é o abandono da fé. Apostasia significa abandono da fé. O salmista usa o termo se extraviaram, ou seja, se desviaram de Deus, se desviaram da fé, se desviaram do Salvador, que é Jesus, se desviaram da palavra, se desviaram da igreja. Então tome cuidado, querido, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, nós precisamos fazer parte de uma igreja bíblica, de uma igreja abençoada, uma igreja de fé, uma igreja de palavra, uma igreja onde Cristo tem a proeminência, tenha o papel central naquele lugar. É importante a comunhão com outros irmãos. Não existe como você exercer a fé cristã, o cristianismo, isoladamente. Você precisa de irmãos, você precisa de amigos, você precisa de pessoas com a mesma fé, para que quando você estiver mal, caído emocionalmente, abalado, fragilizado, você possa se reerguer no Senhor através de amigos, através de irmãos, de pessoas que vão orar por você, de pessoas que de alguma maneira vão te trazer de volta, você que se extraviou do caminho do Senhor, que está longe de Deus, talvez em até abandono da fé, em apostasia com relação às coisas de Deus. Deus está te chamando de volta aos seus caminhos de vida eterna, aos seus caminhos de justiça, aos seus caminhos de fé, palavra e comunhão com os irmãos. Corrupção gera apostasia, é o que nós aprendemos. O sentimento daquele insensato, ou da insensatez que corrompe o coração, é que não há justiça, né? Que não vale a pena servir a Deus. E a Bíblia diz que não há um justo sequer, como eu falei. E quando a Bíblia usa esse termo, não há um justo sequer, significa que não há um homem sequer na face, no globo terrestre, capaz de salvar a si mesmo. Ou seja, que tem justiça suficiente para salvar-se a si mesmo. Até porque a Bíblia nos ensina que as obras não salvam. Somente a fé em Cristo Jesus, na obra de Jesus, na cruz do Calvário, pode salvar o homem pecador. Quero deixar bem claro, essa é uma das grandes bandeiras do movimento protestante, que é a bandeira da justificação pela fé. Não são ritos religiosos, não são sacramentos, não são ir ou não ir na igreja no sentido de que eu vou na igreja e está tudo resolvido. Não é o exercício de uma religiosidade aparente,
que é capaz de me salvar. As obras não salvam, querido, somente a fé, a confiança bíblica, a confiança nas promessas de Deus, a confiança num Salvador é capaz de salvar o homem pecador. Não há um justo sequer, não há uma pessoa boa o suficiente para alcançar o céu. Obras não salvam, somente a fé salvífica, a fé salvadora é capaz de salvar o homem pecador, e somente através de Jesus é capaz de eu e você, nós, pela fé, sermos justificados, sermos salvos, sermos restaurados diante do Senhor. O único homem plenamente justo que pisou nessa terra foi Jesus de Nazaré. Todos os demais homens e mulheres que existiram no globo terrestre, em toda a história humana, não tinham justiça suficiente para salvar a si mesmos. Não existiu. O único homem plenamente justo foi Jesus de Nazaré. O salmista fala também dos obreiros da iniquidade, que devoram o povo de Deus. Ou seja, homens insensatos, mulheres insensatas que corrompem, se deixaram corromper, corromperam o seu coração humano, que tomaram um lugar de proeminência, de liderança em alguma esfera da sociedade. Muitos deles, por causa dessa insensatez, por causa dessa corrupção, o salmista diz, se tornaram obreiros da iniquidade e acabaram devorando o povo de Deus. Olha só que coisa séria. Obreiros da iniquidade que devoram o povo de Deus. O que a Bíblia está falando em outras palavras? A Bíblia está falando de lideranças injustas, de políticos corruptos, de falsos profetas, de falsos religiosos, pessoas que recebem uma posição proeminente na sociedade e usam essa posição de proeminência de maneira indevida, descabida, devorando o povo de Deus e praticando toda sorte de injustiça, corrupção, falsidade e maldade. Deus há de tratar com os obreiros da iniquidade. Deus irá julgar toda corrupção e toda injustiça humana. Eu vou repetir, Deus irá julgar toda corrupção e injustiça humana. Né? Talvez tu fale assim, eu vou fazer um negocinho errado ali, ninguém vai ver. Irmão, a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós vamos ter que prestar conta. Todos nós, eu, você, todos nós teremos que prestar conta dos nossos feitos, dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Por isso, quando olhamos para a grandeza de tudo isso, desse olhar divino, desse Deus que sonda os corações, só existe um lugar onde nós podemos nos abrigar. E esse lugar é no refúgio secreto, é nesse Salvador maravilhoso que é Jesus de Nazaré. Quando olhamos para a nossa vida, com pecados, com falhas, com vulnerabilidades, com fraquezas, e aqui eu estou me colocando como um pecador, como você também. Claro que na Bíblia Sagrada só existem dois tipos de pecadores. Existe o pecador impenitente, que é aquele que se rebela contra Deus, continua pecando, sente até um remorso, um sentimento de culpa, mas não se predispõe a mudar, a se transformar, a deixar o Espírito Santo operar, não se arrepende, não se quebranta e continua se rebelando, quebrando as leis de Deus. E existe um outro tipo de pecador, tomara que seja você, tomara que seja nós, eu e você, que somos pecadores penitentes, que se arrependem, que se quebrantam, que reconhecem a sua pecaminosidade, os seus erros, suas falhas e se colocam diante do Salvador, em confiança diante de Jesus para que sejam salvos, restaurados, libertos, curados e transformados pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. Agora lembre-se, Deus irá julgar toda corrupção e injustiça humana. Se você continuar na insensatez, se você continuar na apostasia, praticando atos abomináveis, maldades, injustiças, corrupção e injustiças, Deus irá tratar seriamente com você. Então, você não vai conhecer o Deus amor, compassivo, misericordioso, gracioso, mas vai conhecer o Deus juiz, o Deus reto, o Deus santo, o Deus que não passa a mão na cabeça de coisa errada, não bota debaixo do tapete a sujeira,
o Deus que traz tudo às claras, o Deus que traz à luz e as obras trevosas dos homens e julga todas as coisas com justiça, com retidão, de acordo com a sua santidade e com a sua bondade. É o justo juiz dos céus e da terra. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o nosso Senhor. Hoje em dia, né, nós vemos um evangelho muito ralo, né, um evangelho que só pregou o Deus amor, o Deus gracioso. E ele é amor, ele é graça, ele é compaixão, ele é misericórdia, mas existe uma outra característica do caráter de Deus. E todos os atributos de Deus, todo o caráter de Deus, ele se enlaça de maneira perfeita, de maneira todas as perfeições divinas, todas as facetas do caráter de Deus, todas as virtudes de Deus, todas as qualidades de Deus, elas são emaranhadas, elas são interligadas perfeitamente dentro de si. Além de Deus ser amor, Deus também é justo, reto e há de punir toda injustiça e corrupção humana. Não esqueça disso. Você precisa ter um entendimento completo de quem é Deus e não parcial, porque a parcialidade com relação ao conhecimento de Deus pode levar à leviandade, à carnalidade, à pecaminosidade desenfreada, achando que tudo vai dar certo, que no final Deus vai passar a mão nas coisas erradas. Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus verdadeiro dos cristãos, tá bom? Então, primeira lição, a insensatez corrompe o coração humano, é o aspecto negativo da pecaminosidade humana, mas não para por aí, graças a Deus. O salmista traz uma segunda lição: Deus será o refúgio dos justificados. Deus será o refúgio dos justificados. O que eu quero dizer com isso? Quem que são os justificados? Ou os justos do ponto de vista de Deus. Não é que eles são justos, como eu já falei, por eles mesmos, não. Eles foram justificados através de Jesus. Por colocarem a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, a justiça de Cristo, tudo aquilo de bom, de maravilhoso, de gracioso, que foi a obra, a vida e o ministério de Jesus é imputado, é colocado sobre nós através da fé. E aí Deus nos declara, pelos méritos de Jesus, de que eu e você, por causa da nossa fé, nós somos declarados justos diante de Deus. É o que a Bíblia chama de justificados. Justificados mediante a fé. Justificados pelos méritos de Jesus. Deus será o refúgio do justificado. É o que nós vemos do versículo 5 ao versículo 7 desse salmo. Ou seja, a Bíblia ensina que a linhagem do justo, a linhagem de Jesus, os filhos de Deus, os irmãos de Jesus. Jesus é o irmão mais velho, ele era o unigênito do Pai, se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Esse Jesus que traz para o Pai filhos e filhas, que estão buscando a semelhança de Cristo, que estão caminhando com o Espírito Santo, essa linhagem do justo, a linhagem de Jesus, prosperará, será uma linhagem eterna, porque desfrutarão da vida eterna que Jesus Cristo oferece para nós. Aprenda, querido, o Senhor abençoará também o conselho dos humildes. Por mais que os insensatos tentam desfazer o conselho dos humildes, por mais que os corruptos tentam destruir o conselho dos humildes, o Senhor abençoará o conselho dos humildes, e o conselho dos humildes é a igreja, o povo de Deus, o povo humilde, quebrantado, que reconhece a sua pecaminosidade, que entende que toda grandeza não está neles, toda grandeza está no Senhor. Toda a nossa riqueza não está em nós, nas nossas boas obras, nos nossos feitos, na nossa religiosidade, não. Está nele. Toda verdadeira riqueza procede do Pai das luzes, do nosso Deus. Por isso nós somos humildes diante de Deus, por isso nós somos quebrantados diante do Senhor. Por isso o salmista usa esse termo, conselhos dos humildes. Eu creio aqui que é uma referência à igreja, à comunidade dos santos, aos filhos de Deus, ao povo de Deus. O salmista também diz de Sião, ou seja, de Israel, virá a salvação. Quem é a salvação? Aqui já é profecia.
no ano mais ou menos 1050 a.C., Davi, tomado pelo Espírito Santo, já começa a declarar palavras proféticas nesse lindo salmo davídico. De Sião, de Israel, a partir de Jerusalém virá salvação. Quem é essa salvação? Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Israel naquela época, né, na época da vinda de Jesus e também na época de Davi, ainda não havia reconhecido o Messias. E Israel, na época da vinda, a primeira vinda de Jesus, não reconheceu Jesus como o Messias prometido a Israel. Mas aí, profeticamente, glória a Deus, no final desse salmo, nós vemos que na segunda vinda de Jesus, aqui já é um ato profético, já é uma questão profética, escatológica, na segunda vinda de Jesus, quando Jesus virá em glória para implantar o seu reino milenial sobre a terra, Deus restaurará a sorte do seu povo. Deus irá restaurar a sorte do seu povo e cumprirá as alianças prometidas a Israel e prometidas também à igreja do Senhor Jesus, porque nós fomos inseridos pela fé na comunidade de Israel, na comunidade dos santos, no povo de Deus. Nós que não tínhamos direito às promessas do Senhor, agora temos em Cristo Jesus, somos filhos de Abraão mediante a fé, e Deus cumprirá as 4 principais alianças que se referem a Israel, que ainda não se cumpriram. A primeira aliança é a aliança abrâmica, ou seja, que Deus abençoaria todas as nações da terra através dos descendentes de Abraão. Glória a Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é a promessa da aliança abraâmica. Uma outra aliança que há de se cumprir nesse período profético chamado Reino do Messias, o Reino Milenial, o milênio, também é a aliança palestínica, ou seja, o povo de Deus terá uma terra a partir da Palestina, todo o globo terrestre será governado na aliança palestínica, ou seja, o povo de Deus reinando a partir da terra da Palestina. Também uma outra aliança que há de cumprir profética é a aliança davídica, ou seja, a partir de Sião, a partir de Jerusalém haverá um trono davídico, de um descendente direto de Davi. Quem é esse descendente? O leão da tribo de Judá. O descendente direto de Davi, que é Jesus de Nazaré, que veio pela descendência, tanto de José como de Maria. Claro que José não foi quem concebeu, né? Quem foi o pai natural, biológico de Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas Maria também, que representou a humanidade ali, na concepção de Jesus, gerado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Maria representou a linhagem davídica, Maria representava a tribo de Judá, a tribo do rei, do grande rei Davi. Então a aliança davídica fala de um trono, fala de um rei e fala de um reinado messiânico. Amém? E por último, a nova aliança, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a aliança do sangue de Jesus, a aliança do Espírito Santo reinando nos corações humanos, a nova aliança que revela que a lei de Deus já não vai estar externa ao homem, mas vai estar interna nos corações humanos, e o Espírito Santo estará governando as pessoas nesse reinado messiânico tremendo e maravilhoso, onde essas 4 alianças, a aliança abraâmica, a aliança palestínica, a aliança davídica e a nova aliança se cumprirão nesse reino milenial. E nós exultaremos e nos alegraremos nesse reinado messiânico, nesse reinado de Jesus. Será tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Então, quais são as 2 lições do Salmo 14? Primeiro, a insensatez corrompe o coração humano. E nós falamos do ateísmo, do agnosticismo, do ceticismo e do materialismo. A corrupção gera abominação, a corrupção gera apostasia, e os obreiros da iniquidade serão julgados pelo Senhor. Deus irá julgar toda a corrupção e injustiça humana. Primeira lição, a insensatez corrompe o coração humano. E a segunda lição que nós aprendemos é que Deus será o refúgio dos justificados, daqueles que se tornaram justos mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dentro da teologia isso é chamado de justificação. O conceito de justificação
é um conceito teológico tremendo, que significa a ação divina de declarar justo homens e mulheres que colocaram a sua confiança na obra de Jesus na cruz do Calvário e na salvação oferecida por Jesus de Nazaré. Eu e você, pela fé, somos declarados justos diante de Deus e adentramos pela fé na linhagem do justo Jesus de Nazaré e prosperaremos com ele, teremos vitórias, seremos abençoados e nos abrigaremos nesse Jesus maravilhoso que nos revela que todos são pecadores e porque somos pecadores precisamos de um Salvador. Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Eu quero terminar com as palavras proféticas. Quando eu estava lendo esse trecho do Salmo, eu me lembrei de Zacarias capítulo 12. No finalzinho dele, nós vemos um lindo trecho de como será esse reavivamento no meio do povo de Israel na segunda vinda de Jesus. Como é que vai ser esse reavivamento, esse momento glorioso onde o povo de Jacó exultará diante de Deus e verá o Messias prometido a Israel. Olha o que diz a palavra de Deus em Zacarias 12:10. A Bíblia Sagrada diz: "E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram." Quem é que transpassaram? Jesus lá atrás, na primeira vinda. Pranteá-lo-ão, ou seja, vão chorar copiosamente, como quem pranteia, como quem chora por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui está falando desse momento profético, onde a casa de Davi será restaurada, onde sobre os habitantes de Jerusalém, uma referência a Israel, será derramado o espírito de graça, de súplica, de quebrantamento, e eles olharão, eles vão ver Jesus voltando em glória, aqueles que eles transpassaram lá atrás, na primeira vinda, e chorarão e prantearão, e haverá um grande avivamento, um grande momento profético de salvação, de reconhecimento da messianidade, do senhorio e do Salvador Jesus de Nazaré. Amém? Então, claro, são coisas profundas aqui, coisas proféticas, talvez uma coisa ou outra você não entendeu. Eu procurei ser o mais claro possível. Tomara que você compreendeu a maioria das coisas. Você pode deixar seus comentários abaixo, seus pedidos de oração. Nós queremos orar por você, tá bom? Então, deixe seus pedidos de oração. Visite o nosso site é pastorgiovanni.com, pastorgiovanni.com. Lá nós temos vídeos, nós temos áudios, nós temos artigos para você ler, nós temos cursos online. Agora, ontem terminei de implantar o 4º curso, um curso sobre liderança cristã, um curso sobre família e relacionamento, um curso sobre batalha espiritual e intercessão, e vários cursos, e um curso sobre vida no Espírito, os pilares de uma espiritualidade sadia, de uma espiritualidade genuína, verdadeira diante do Senhor. Você pode entrar no site e se inscrever nos nossos cursos, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, e ali também você vai poder ofertar na vida e no ministério do pastor Giovanni e da Sofia, na nossa casa, na nossa família e no nosso ministério, tá bem? Tá bom? Nós continuamos cuidando das vidas, das pessoas, continuamos servindo o corpo de Cristo. Finais de semana estamos viajando a vários lugares, servindo as igrejas, servindo o povo de Cristo. O pastor Giovanni continua trabalhando firme e forte para o Senhor, e por isso nós queremos contar com a sua colaboração, com a sua ajuda, com o seu apoio nesse trabalho missionário, nesse trabalho de expansão do reino de Deus, através das mídias sociais, através de áudio, de vídeos, mas também de forma presencial, servindo o corpo de Cristo, servindo a igreja do Senhor. Amém? Então, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos para orar por você. Pai, nós queremos consagrar, Pai, cada pessoa que me ouviu agora através dessa palavra. Obrigado por esse lindo salmo, salmo de número 14, que fala da corrupção humana, da insensatez humana. Mas também, ó Deus, traz esperança para o pecador, que se arrepende, que reconhece a sua pecaminosidade, que reconhece que por causa do seu pecado
da sua injustiça, precisa de um Salvador. Ó Senhor, dá-nos um coração humilde diante do Senhor. Dá-nos um coração quebrantado na Tua presença, Pai. Que possamos viver uma vida na Tua justiça, na retidão do Senhor, nos caminhos de vida eterna, Senhor. Como diz o salmista, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome, Senhor.